que a pessoa disse o seguinte para mim uma vez. Eu estava numa reunião, ela falou, olha, o seu governo foi o melhor governo que a gente já teve aqui em São João. Se você não tivesse tido o problema do salário atrasado, você jamais seria esquecido por essa cidade. E eu lembro que eu tive que fazer uma resposta que hoje serve também para o Paulo. Então, por isso até que eu abordei esse assunto. Eu lembro que a gente estava na prefeitura, aí eu estou falando de aproximadamente 2013 para 2014, ou melhor dizendo, 2014, Pezão tinha acabado de assumir o governo. Isso já é o segundo governo. Já o nosso segundo mandato. Segundo mandato na prefeitura de São João de Meriti. Pezão assumiu o governo, e aí ele assumiu o governo, e o governo já vinha mal da época uma dificuldade de caixa do Sérgio Cabral. Atrasando salário de servidor, não pagando. Sérgio Cabral atrasando salário. Isso. E escolhe o Pezão como sucessor e elege o Pezão. Quando o Pezão se elege, ele toma uma decisão, que é o quê? Você tem repasses, são chamados constitucionais. São linhas de repasse, por exemplo, se você pagar qualquer conta em qualquer loja, tipo, o que tem lá o ICMS, uma contraparte disso fica no município, uma parte vai para o Estado. Se você pagar, por exemplo, o IPVA do seu carro, uma parte fica no município, uma parte vai para o Estado. Então são recursos que são oriundos daquilo que é de direito do município. Isso. Além disso, existem algumas contas e alguns recursos que são constitucionais, ou seja, são repasses de Brasília que passa para o Estado retira aquilo que é parte dele e repassa, distribui para os municípios. E aí a gente começa a ter um problema, porque o Pezão, o que ele fez? Ele começou a pegar o dinheiro que vinha de Brasília, capava o dinheiro e não repassava o dinheiro para os municípios. Olha o problema que teve. Porque todos os prefeitos, o que eles faziam, na verdade? Eles criavam caixinhas. É mais ou menos o seguinte, se você e aí falando diretamente para você que é aposentado, que com certeza foi um dos que mais sofreram em São João naquela época. Se você é um aposentado e se você tem aquele dinheirinho certo do mês a mês, se você não recebe ele, normalmente você separa esse dinheiro para quê? Para conta de luz, para conta de alimentação, para conta básica, que é aquela que não pode faltar, remédio. E aí o que acontecia? A prefeitura não é diferente de uma casa. A gente nunca atrasou salário, ao contrário, a gente criou o plano de cargos e salários do educador, a gente criou a data salarial que não existia, não tinha compromisso com data. Eu fui o primeiro prefeito a criar a base da data salarial, para a gente ter o compromisso do pagamento. E aí, quando o governo estadual toma uma decisão de segurar esse recurso, o que acontece no Estado? Nova Iguaçu, na época, o falecido Bornier, que tinha sido prefeito 3 vezes, com uma experiência imensa, nunca atrasou um salário, atrasa o salário de Nova Iguaçu. Aí vem o de Caxias, que era o Alexandre Cardoso, grande deputado, excelente administrador, que simplesmente atrasa salário também. Eu estou falando de uma das cidades mais ricas do país. É um dos PIBs mais ricos do país. Atrasa salário. Mesquita atrasa salário, Belfor Roxo atrasa salário, Japeri atrasa salário. Resumindo, praticamente todos os municípios do estado atrasam salário. E aí tem hora que não adianta prefeito nenhum. Pode ser quem for. Se o dinheiro certo deixa de entrar, você deixa de ter ele para pagar. E aí isso acontece também com São João de Meriti. Então a gente passa a ter um problema porque a conta não fecha mais. E era um dinheiro devido da prefeitura. Para vocês terem uma ideia, eu fiz umas contas quando a gente estava saindo. Ao estar saindo da prefeitura, a gente fez umas contas e o Estado devia à cidade de São João de Meriti mais de 70 milhões de reais. Olha que absurdo. Mesmo assim, mesmo ele não depositando, é importante também dizer o seguinte, o salário atrasou para uma parcela dos funcionários. A folha girava em quanto à época? Você chega a folha de São João girava em torno de 16 milhões de reais. Que era uma folha significativamente baixa. 16 milhões e a dívida que o Estado estava devendo, né? Quanto o Estado estava devendo para a prefeitura? 70 a folha milhões, total. A folha total. O que era compatível? A dívida, a gente está falando aí de 3 salários atrasados. 3 salários atrasados, em torno de 5 milhões cada mês, 15 milhões de reais. E o Estado devia 70 milhões de reais. É importante dizer, você que não entende do assunto, porque não é economista, não é administrador, você não precisa entender. O que você não pode é escutar qualquer coisa e se impregnar pelo aquilo que escutou e repetir como se fosse verdade.
Então a gente tem que entender o seguinte, se eu tinha 70 para receber e 15, no máximo 20 pagava todas as contas, 20. Eu ainda teria um superávit financeiro para pagar outros custos. E a gente sempre teve dinheiro em caixa. A gente nunca atrasou salário. E a gente atrasa justamente por esse fator que ocorreu naquele período.